Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um episódio de Portas Abertas. E no episódio de hoje, a porta que foi aberta não é uma porta comum. Dá pra perceber no cenário que a gente tá que é uma porta diferente. Pra me acompanhar no episódio de hoje, eu tô com essa profissional que é uma amiga pessoal, que eu admiro demais. Ela é design de interiores, arquiteta e continua estudando sempre, tá fazendo mais curso e tudo mais. É isso aí, eletricista agora. É isso aí. Com vocês, Júlia Bernstein. Olá pessoal, prazer estar aqui com o Pedro, com vocês, é uma honra. Pessoal, a Júlia foi responsável pelo projeto aqui da Solojet, uma empresa, dá pra ver, de aeronaves aqui na região, aqui em Jundiaí, no aeroporto de Jundiaí. Então a gente vai explorar um pouquinho do projeto dela, que, como vocês podem notar, é um projeto que tem uma demanda diferente, porque o público que vai receber aqui é somente um público de altíssimo padrão. Então tem que ser todo um projeto pensado dessa forma, né, Júlia? Exatamente, Pê. Quando a gente começou a pensar, né, nesse projeto, eram várias frentes que a gente precisaria entender. Então, assim, a questão principalmente do funcionamento e também a estética, né? Então, é muito importante, porque como o Pê falou, aqui são clientes de alto padrão. Então, é cliente AAA que atendem. Então, a gente precisava entender tudo isso dentro do orçamento que a empresa tinha para gastar, o que a gente conseguiria fazer, quais as ideias inovadoras que a gente precisava, né, colocar aqui, para a gente ter uma estética bem legal e no nível que a empresa pedia. Excelente. Então bora lá para conhecer esse projeto? Vamos lá. Ju, fala pra gente um pouquinho de como é que foi o briefing do cliente. Tipo assim, é um projeto muito diferente, né? Qual foi o briefing que ele passou para você conseguir chegar no resultado final? Então, o briefing aqui era o seguinte, eles tinham uma sala e dessa sala a gente precisaria ter 2 atendimentos simultâneos. Então, a sacada que eu tive foi dividir essa sala ao meio. Pra gente não ter somente 2 salas separadas, eu quis deixar uma sala junta, né? Então assim, a gente pode ter 2 usos para essa sala. Ou ela pode ser totalmente integrada, ou a gente pode fechar ela com uma divisória que a gente bolou. E aí a gente tem 2 salas que dá para fazer 2 atendimentos a 2 clientes diferentes ao mesmo tempo. Então esse foi um briefing bem forte que a gente seguiu. E outra coisa também é o seguinte, todo o investimento que eles tiveram aqui nessa obra, a gente precisou pensar de uma maneira que desse para remover tudo isso e depois levar para um futuro hangar, né? Se, sei lá, expandisse ou surgisse oportunidade de um outro lugar. Entendi. Então, em questão do piso, eu fiz aquele piso vinílico clicado que a gente pode soltar e depois Legal. levar. A marcenaria também, então a gente pode desmontar ela. Claro, ela é sob medida, né? Então a gente precisa entender as medidas, né, do novo espaço, mas também dá para utilizar. Algumas coisas, gesso, pintura, isso não tem o que fazer, mas a maioria também do escopo foi pensando nisso. Ju, você fez acompanhamento de obra também. Sim. Eu imagino, assim, o cliente que vem aqui é um cliente muito exigente. Sim. Como é que foi tocar uma obra com esse tipo de cliente vindo da pauleira. empresa? Eu imagino a loucura que foi. Foi bem loucura, porque a gente tinha, inclusive um dos desafios, né, foi o prazo, porque a gente tinha um prazo super curto, porque assim, eles pegaram esse hangar e eles não podiam deixar o hangar parado, eles tinham que já começar a atender, fazer as coisas girarem, né? Então, o prazo que eles me deram, assim, para concluir toda a obra foram de 2 meses. Caramba. Então, foi bem corrido. Uma coisa boa é que, assim, aqui não tinha horário, né? Então, a gente podia trabalhar de dia, de noite, final de semana, então isso ajudou um pouco nesse prazo. Mas era isso, todo dia eu vinha, entendi o que estava acontecendo, a gente conversava com os meninos, às vezes alguns trabalhos tiveram que ser executados juntos, né? Então às vezes ali um eletricista trabalhando junto com o pintor, que dá aquele mini caos, sabe? Mas faz parte do show, né? No final dá tudo certo. E qual que foi, assim, se você tivesse que elencar assim, o maior desafio que foi pra você nessa obra? Qual que foi? Eu acho que assim, foram vários pontos, né? Mas o que a gente pode colocar como principal ali foi o tempo. Porque, principalmente questão da marcenaria, porque quem trabalha com isso sabe que, pô, a marcenaria é a última que mede na obra. Sim. E demora ali 45 dias úteis, 50, dependendo do fornecedor, para entregar e instalar. E isso era mais ou menos o prazo de obra total que a gente tinha, Então, a gente teve que meio que ir fazendo tudo junto, sabe? Então, já fechei marcenaria logo no começo, a gente já liberou para medição, então tiveram algumas coisas que eu bati no peito e falei, não, vai assim mesmo e vai dar
certo, eu tô me responsabilizando que as coisas vão acontecer, sabe? E unir tudo isso, né? Porque eram muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Acho que é legal depois a gente até colocar uma foto do antes para ver a diferença de como era e como ficou. Porque às vezes a gente vê tudo lindo, acabado assim, a gente não imagina o quanto de trabalho que tem. Que deu, né? Quantos prestadores, quantos serviços, quantas... Cronogramas? Cronograma, Você corta isso, hein? Não vai, ainda mais agora que ela falou isso, não vai cortar, não. Quantos cronogramas, entendeu? Tem que ser feito pra tudo casar, né? Então isso Esse som é um avião decolando, tá, gente? A gente tá do lado da pista aqui. Ou decolando ou pousando, não sei exatamente. A gente tá do lado da pista de pouso. Mas imagina a quantidade de cronogramas a serem cumpridos na obra. Muitos. E é tudo... E assim, nós como profissionais à frente, né? Tanto do projeto quanto da obra, a gente tem que unir tudo isso. Então você tem que unir o orçamento do cliente, a expectativa do cliente, o prazo do cliente e tem que fazer tudo isso acontecer. Claro, eu jamais falaria, não, dá pra fazer, sendo que eu iria saber que não ia caber, né, no cronograma e tudo mais. Então, eu deixei o cliente bem avisado no começo. A gente sempre faz dentro do que é possível também. Jamais iria passar um cronograma para o cliente sabendo que eu não iria conseguir cumprir. Então, assim, às vezes a gente tem que passar por cima ali de algumas etapas, alguns processos. Processos era a palavra que eu queria lembrar. Tá. Agora eu lembrei. Mas eu acho que você sendo transparente, sabe? Sempre deixando ali os riscos claros. Às vezes até o valor investido vai ter que ser um pouco maior para fazer as coisas acontecerem mais rápido, né? A gente agindo com transparência sempre dá certo no fim, né? Pessoal, eu vou aproveitar um gancho que a Ju falou aqui desse lance da marcenaria e é por isso que é sempre muito importante ter bons parceiros na obra. E eu não posso deixar de falar dos parceiros do Pellegrina Talks, começando pela Aluminix, empresa de esquadrias de alumínio. Assim, se você quer uma empresa que trabalha a sério, desde a parte de produção até a parte de instalação, a Aluminix é a empresa que você está procurando. Ela tem toda a linha de alto padrão que você procura, então se você precisa de esquadrias de alumínio, procure a Aluminix. Agradecer também a Casa Blanca, cortinas, persianas, papéis de parede, piso vinílico laminado, conte com a Casa Blanca. Eles têm uma vasta gama de produtos lá para te atender, eles são grandes representantes da Hunter aqui na região, representantes exclusivos, aliás, e tem confecção própria, então conte com a Casa Blanca e, por fim, mas não menos importante, Concept House, automação. Se você quer morar melhor, você precisa de automação. A gente tem ainda na cabeça que a automação é aquela parada de computador, de ficar mexendo no celular, mas não, cara, isso é qualidade de vida. Você quer ter uma vida mais prática, mais simples no dia a dia, coloque automação na sua casa. Então conheça a Concept House Automação. A Júlia conhece os três, inclusive, né? Conheço e já trabalhei com os três. Super indico também. Ju, eu acho melhor a gente já ir ver o projeto, porque eu tô ficando encostado aqui, eu tô ficando muito acostumado com isso aqui, mas tá fora da minha realidade. Daqui a pouco a gente compra aqui uma cota, né? Tá ficando muito, tá ficando estranho isso aqui. Não, vamos entrar, que eu tô super ansiosa pra mostrar pra vocês também o resultado. Bora lá, então. Bom, então vamos conhecer primeiro essa que seria a sala VIP 1, que isso aqui agora é as duas. Isso, essa é aquela sala que eu comentei, então que é uma sala, né? E aí a gente pode ou deixar ela totalmente integrada, ou a gente pode usar aqueles painéis que ficam ali no cantinho, e aí a gente faz essa divisória. Inclusive aqui na bancada a gente também fez esse mesmo pensamento. Então assim, é uma bancada arredondada, mas com dois arcos, né? Então se fecha, fica um arco para esse lado, um arco para o outro. E se fica aberta, ela fica toda integrada também. Nossa, muito legal. Muito legal. E aqui como é que funcionou para você a escolha de mobiliários? Foi o cliente que pediu algumas coisas específicas ou foi toda decisão sua que ele já tinha alguma coisa assim, eu já tenho uma mesa que eu quero aproveitar? Como é que surgiu a escolha do mobiliário? Não, na verdade, eles me passaram um orçamento que eles estavam, né, dispostos mais ou menos ali a gastar. E aí eu fui atrás. Só que assim, como a gente tinha a questão do prazo, eu tinha que pegar tudo a pronta entrega, sabe? Não dava pra encomendar nada. Então eu fui nas lojas parceiras e aí eu fui olhando. O que tem a pronta entrega? Isso é legal, isso não é, sabe? Então eu peguei uma manhã e fiz toda essa visita, esse levantamento, né? E aí a gente montei um documento com todas as escolhas. Então eu pegava, sei lá, essa mesa aqui tem a escolha 1, 2 e 3, o valor 1, 2 e 3. Aí eles... Difícil a escolha, né? Porque tem que ser assim,
o que tem a pronta entrega que vai agradar o cliente que vai lá. E que vai combinar com o que já tem, que vai caber no espaço, entendeu? É difícil. Inclusive, se puder falar de perrengue, Claro que quando pode. chegou essa ilha aqui, é aquilo, né? Como a gente faz tudo correndo, nananã, tal, às vezes acontecem os imprevistos Sim. de obra. Então, essa ilha, quando ela chegou de marcenaria, ela estava muito maior Nossa. do que a gente tinha projetado, né? E aí, quando ela chegou, faltava assim, sei lá, 2 semanas, sabe? Pra terminar Nossa. tudo. E era um sábado, eu lembro até hoje, era um sábado, eu tava aqui, eu até chorei de desespero, sabe? De verdade, eu comecei a chorar assim, que eu falei, cara, já era. Deu errado. Mas aí a gente entendeu o que tinha acontecido e tal, alinhamos junto com a marcenaria, eles vieram, arrumaram e tudo mais, e aí depois ficou, né, do jeitinho que tava no projeto. Mas quando chegou errado, e os móveis eles já estavam aqui, eles estavam todos embalados e tal, aí eu comecei a colocar, eu falei, cara, não é possível, não tá cabendo, meu Deus, né? Aí eu fui entender que era a ilha, mas até lá o coração já saiu da boca, voltou, né, você já... Mas faz parte do show. Não, e isso é o lance daquilo que a gente acabou de falar do parceiro, né? Uma decisão, não uma decisão, né? Porque mais um erro de alguém muda Compromete, tudo. Compromete tudo, porque aqui, de repente, eu não sei o quão maior era, mas de repente tava chegando nessa mesa. Ela tava tipo aqui assim, ó. Caramba, então tava muito aqui, maior. Tava bem maior, sabe? Então é isso. Essa questão do prazo que a gente pega muito, né? Dá pra fazer, né? Às vezes em um prazo ali mais curto que o cliente precisa, mas a gente corre alguns riscos, porque é aquilo lá, pressa é inimiga da perfeição. Isso é uma frase, assim, 100% certa, por mais que você tenha um profissional à frente ali, são muitas escolhas, são muitas pessoas, são muitos processos, então pode acabar acontecendo esses imprevistos, né? Mas o bom de você ter alguém à frente é isso. Já peguei, já resolvi, Não, sem dúvidas. Isso é uma coisa que eu trabalho com essa parte de marcenaria já há muito tempo e hoje eu trabalho com o relacionamento das empresas. Cara, qualquer um que vem falar pra mim que vai fazer uma obra e fala assim, eu mesmo vou fazer. Fala, cara, esquece. Esquece. Contrata alguém pra fazer isso pra você. Alguém que realmente seja sério. Porque acompanhamento de obra não é brincadeira. Cara, faz total diferença. Porque às vezes o cliente, ele acha que vai pagar ali um serviço a mais e tal. Mas o tanto de dor de cabeça que evita, o tanto de retrabalho, de erro que a gente corrige antes ali de ser mais difícil de ser corrigido, né? Isso vale muito a pena, sabe? Então... você vem que eu bati todos os pontos elétricos, sabe, com os meninos antes, nessa hora ainda, né, que dava para ser corrigido, dava para ser aumentado, diminuído e tudo mais. Então, isso é muito importante, porque o cliente, ele é leigo no assunto, né? Então, a gente já bate o olho e fala, ali tá faltando alguma coisa, aqui tá errado e tal. Então, a gente repara isso a tempo, né? E isso é muito importante, muito. Possivelmente o cliente nem ficou sabendo desse lance da ilha, né? Não, exato. imagina. Imagina, se ele não tivesse alguém acompanhando, alguém como você que é responsável e trabalhador... Claro, depois eu comuniquei, mas depois assim, já estava resolvido. Uma coisa que eu tomo muito como princípio no meu trabalho, eu sempre, se acontece um problema, eu já chego com a solução, sabe? Eu acho que o cliente contrata a gente pra gente ser resolvedor de problemas. Então não adianta nada você chegar, então a bancada ficou maior. E aí, né? Não, mas daí você, o que você já faz? A bancada ficou maior, já falei com o fulano, ciclano, é assim pra resolver, tal, vai ser tanto tempo, e aí você já chega com isso pro seu cliente. Solução. Então, a bancada ficou maior, mas já está resolvido, o cara vem tal dia e já vai arrumar e tal. Então, assim, o cliente também, ele entende que existem imprevistos, sabe? Ele entende o risco que tá correndo também nesse, né, prazo curto, principalmente aqui. Claro, isso pode acontecer em qualquer obra. Então, assim, quando a gente chega já com essa solução, é uma coisa que ele já fica mais tranquilo, né? Porque ele pensa, beleza, aconteceu, mas eu sei que já tá resolvido, eu não tenho que me preocupar com isso. Ju, vamos falar um pouquinho dessa ilha aqui que eu achei que ficou muito bonita. O que é? Aqui é uma bancada de... Que material é esse? Aqui é uma lâmina que a gente fez, legal. né? Um material sintético de pedra. Então a gente fez aqui como apoio, porque como serve café e tudo mais, ela acaba ficando um pouco mais resistente do que só o MDF, né? E aí a gente fez esse detalhe em volta para ter tipo uma bordinha com LED, né? E toda a estrutura da bancada é de MDF. Então aqui é uma bancada... Não, aqui é lâmina também. Também? Ele cortou aqui nessas tirinhas, né? Para ir fazendo esse acabamento arredondado. E aí essa bancada, ela acaba tendo várias finalidades, né? O cliente pode tanto estar aqui tomando um café, um vinho, esperando o avião,
E também a pessoa que está dentro servindo, ela pode ter esse contato direto com o cliente, ou às vezes se o cliente, quero mais privacidade e tudo mais, então ela pode fechar, deixar o cliente aqui sozinho e preparar o que ele precisa do outro lado. Eu quero ver agora essa porta fechada. Então, é bem legal por isso. Aqui no meio, inclusive, a gente deixou até esse vão, ó, para passagem de todos esses painéis. Eu não tinha reparado disso aqui. Tudo tem que ser pensado, né? Muito legal, ficou muito bom assim. E aí, a gente vai puxando um por um aqui. Eles vão indo lá pro outro lado, ó. Se quiser ir arrastando ele. Nossa, ficou muito legal. Aí tem essa privacidade, né? Então dá para atender 2 clientes. Porque esse cliente de alto padrão, normalmente eles gostam de mais privacidade, né? E às vezes pode acontecer de ter 2 voos simultâneos. Então, e se o cliente, resolvido. É que a gente tá tendo a conversa sobre o assunto, mas se ele entra naquela porta, com essa porta fechada, vê esse balcão aqui assim curvo, ele jamais imagina que são 2 salas. Jamais. Ficou muito legal. É legal porque surpreende também, né? E a parte interna aqui ficou muito bem feita também, com bastante Isso, gaveteiro, serve. portas. Tem bastante apoio, né? Tem frigobar, cafeteira, lixo. Então fica uma coisa... E fica toda a baguncinha fica escondida aqui, né? Então não fica nada visualmente feio pro cliente. Ele só vê a parte de fora, que é a parte boa. Muito legal. E a decoração tem tudo a ver, né? Eu acho que parte fundamental disso é a decoração. Exatamente. E aqui em todo lugar tem um aviãozinho. Pra compor bem, né? Inclusive, esse painel aqui, a gente usou ele além da estética. Porque aqui o que acontece? As paredes eram estruturais, então a gente não podia rasgar. E antes tinha uma canaleta bem feia, sabe? Pra passar elétrica e tudo mais. E aí, como não podia rasgar pra embutir e tal, eu falei, não, jamais, né? Não vamos deixar uma sala VIP desse nível com essas canaletas horrorosas aparecendo. Então aí a gente pensou nesse painel porque dá um aconchego, né? Ele preenche a sala e também já escondia toda essa infra feia aí. Então a gente usou pra isso. Eu acho que a arquitetura de interiores é isso, né? É juntar a estética com resolver problemas, resolver as dores e os desafios, né? Eu gosto muito da nossa área por isso, porque a gente tem essa flexibilidade, né? Você consegue ver um problema e aí você já pensa 1000 jeitos de resolver. Beleza, não dá pra cortar pra embutir, mas o que dá pra fazer? Fazer um drywall, fazer uma marcenaria, sabe? Pintar. Tudo vai do que o cliente também quer investir, né? Agora um painel de marcenaria não é o que eu quero, nesse momento não é o que eu tava esperando. Então a gente pensa em outra maneira de deixar um pouquinho mais discreto e tudo mais, né? Mas é isso, a gente vai adaptando. Ficou excelente. Vamos passar para a sala de lá agora. Isso. Bom, legal que também é pet friendly. Hoje em dia tudo é pet friendly. A Júlia não gostou muito que a gente estava ali no cantinho. Ela falou, vamos tirar. Eu falei, não, pô. É um espaço que às vezes a pessoa tendo que viajar com o cachorrinho, é legal que tem aí hoje também. Em dia a galera não tem mais filho, é cachorro. Eu, inclusive, sou assim. Eu tenho um filho de 4 patas. Eu também sou pai de pet. Amo. Quem me conhece, outro dia eu tava indo caminhar com o meu cachorrinho. Caminhar não, eu tava indo levar ele na creche. Com mochilinha nas costas. Eu falei, cara, quem me viu? Jamais. Nem precisa falar que é casado, né? Já viu um homem com shih tzu, fala assim. Mas ficou, brincadeiras à parte, eu acho que ficou muito legal a combinação. Que é o que eu sempre falo, assim, arquiteturas da interior são várias coisas juntas, né? Então aqui você combinou o sofá, com a mesa, com o tapete, com a cortina, com a pintura, que é com o layout da Solojet, que é a empresa que a gente tá. Acho que é legal fazer toda essa combinação e entregar um resultado maravilhoso. Isso. E também, quando eu tava fazendo o layout, eu pensei isso, eu não queria 2 salas exatamente iguais. Legal. Porque como eles usam bastante também essa sala totalmente integrada, então eu queria criar vários espaços, sabe? Ali é uma mesa de jantar, então se for ter alguma refeição, alguma coisa, já aqui tem um lounge, né? Um sofá, uma poltrona, se o cliente quiser ler e tudo mais. Aqui uma mesinha menor. Então a gente teve esse cuidado também de pensar exatamente aquilo, né? Uma sala junta funciona, 2 salas separadas também funcionam. E aqui, Ju, o cliente, quando ele vem pra cá, ele tá esperando o avião dele ficar pronto, é isso? Pra decolar? Exato, exatamente. E como é que você faz numa situação, eu nem tô falando que é essa, mas você tem uma demanda aqui do cliente, do seu cliente. E se seu cliente passa um briefing para você que não é exatamente o melhor para o cliente dele, no final das contas? Como é que você faz para intermediar isso, de convencer o seu cliente de que é melhor fazer diferente?
Todo projeto que eu faço, eu sempre tento me colocar naquele lugar como usuária, seja um projeto comercial ou uma casa. Então, assim, se fosse eu esperando o meu jatinho, o que eu ia precisar, o que eu ia querer nessa sala, né? Então, eu sempre tento unir isso, o que o meu cliente passa como briefing e o que o consumidor final vai precisar. Então, a gente une todas essas ideias, né? E às vezes você também tem que fazer com que o cliente entenda o que você está querendo passar. Porque às vezes no briefing ele não está pedindo alguma coisa que você pensou que vai funcionar, sabe? Então Sim. isso é um trabalho também que a gente tem que fazer do cliente visualizar o que fica bom para ele e por que ele vai ter que investir naquilo, sabe? Legal. Por que aquilo vale a pena. Não, eu imagino que é uma dor, né? Muitas vezes o briefing do cliente, ele pensa nele, mas ele não tá pensando no cliente dele. Exato. No final das contas, é quem vai usufruir Quem vai desse usar, ambiente. exato, exatamente. Por isso que acho que é primordial a gente sempre se colocar, né, naquela situação. Você usando aquilo, o que você iria precisar, o que você ia gostar, o que você não ia, né? E eu também gosto, às vezes, de perguntar para pessoas próximas, sabe? Eu fiz esse projeto assim, o que você acha, né? Você acha que ia ficar legal? Eu coloco isso, eu coloco aquilo. Se fosse você ia gostar, você não ia, sabe? Então, para ter outras opiniões também. Engraçado legal. que você não me perguntou, Pedro, o que você gostaria quando você tá esperando o seu jato para decolar? Isso você não me perguntou. Mas acertou, aqui tem umas balinhas, eu já ia me agradar. Isso aqui eu já deixei esperando você, entendeu? Já sabia que você ia vir, já deixei tudo prontinho. Bom, vamos conhecer aqui mais alguns ambientes aqui também agora? Vamos. Bora lá. Ju, uma coisa que eu reparei aqui nesses espelhos com esse LED e nessa moldura aqui, que parece ser um metalon. Isso, é o metalon. Qual foi a sua inspiração? Achei legal, foi legal. Esse tipo funciona como um espelho para o cliente que quer se ver, mas também tá na decoração da sala. Exato. Primeiramente, de tudo, né, a gente tinha que pensar em elementos que dariam para ser removidos e depois reutilizados. Então, por isso que eu pensei em espelho, metalon, ao invés de um papel de parede, alguma coisa nesse tipo que ficasse 100% aqui, né, na parede. Então, a gente pensou nesses espelhos e o legal é que a gente usou esse formato aqui como se fosse uma janela do avião. Então ele remete já, né, a esse mundo aí que o cliente tá imersivo. E para não ficar muito espelho e tudo mais, aí a última a gente colocou metalon, porque eu gosto bastante dessa assimetria, sabe? Legal. Então... Sabe que se você não tivesse me falado, eu não saberia disso. Mas eu confesso que a hora que eu olhei, eu fiquei com uma... subconsciente, eu acho, eu fiquei né? pensando nisso, porque a gente tava vendo os aviões agora, depois veio aqui, e aqui todo lugar que você olha tem um aviãozinho e tudo. Até as decorações, é um globo do mundo, de viajar. Ficou na cabeça. Então é legal isso, né? Todos os detalhes são pensados, nada é por acaso. Não, e foi o que você disse da decoração, né? A decoração tem que ter tudo a ver com a mensagem que quer ser passada. Então acho que globo terrestre, aviãozinho, aqui os espelhos, tá tudo conversando muito bem. Exatamente. Tudo harmônico, né? Legal. Bom, vamos dar uma olhadinha no corredor agora, por favor. Esse corredor, gente, ficou muito legal. Ele era totalmente diferente. E aí, como o cliente ele já entra por aqui, é a primeira visão dele, né, quando chega aqui no hangar. Então eu quis fazer uma coisa bem chamativa mesmo, que chamasse atenção, ficasse bem diferente. E pessoal, às vezes as pessoas não têm muita noção, assim, do projeto, mas a gente vai colocar uma foto de como era esse corredor e essa sala antes do projeto e da obra. Assim, não dá pra acreditar que é o mesmo ambiente. É legal de ver mesmo. Porque... Gostei desses LEDs que você colocou aqui, dos quadros. Então, aí também aqui, eu pensei em fazer igual a sala lá, pra não ficar muito casadinho, sabe? Aí eu usei um quadro deles e com a mesma medida desse quadro, a gente fez os boiseries e pintou de preto, pra como se remetesse a uma moldura. A hora que eu tava ali, eu achei que eram 3 quadros. Ficou muito legal. Então fica essa coisa um pouco mais... Não tão óbvia, né? Não muito, certinho. Você não gosta de coisa muito certinha. Não, deu pra reparar que você faz as coisas mais assimétricas, que tem um LED, alguns que vão até o chão, outros que são no teto. Assim, pra mim chama atenção o visual, sabe? De quando são coisas um pouco diferentes, assim, sabe? Um pouco mais... Não vou nem dizer tão ousadas, porque, né, são materiais que a gente usa bastante e tudo mais. Mas eu acho que sai um pouco ali do que tá acostumado, né, a usar. E eu acho que é isso, às vezes um material, tipo,
simples, mas usado de maneira diferente, Já muda traz um tudo. impacto, né? Com certeza. Aqui, antes da gente entrar na recepção, tem uma curiosidade aqui também, que é assim, a gente bolou esse espelho aqui, porque quando o cliente tá aqui, se ele quiser tirar uma selfie, alguma coisa, já sai o logo da empresa atrás. Bem Então a gente pensado. bolou, e aí esses LEDs na frente, né, pra trazer uma iluminação bem legal. Então esse espelho, ele é intencional aqui. E projeto comercial é isso, né? Tem que pensar em tudo. Em tudo. O cara vai sair com o avião, muitas vezes é um cara famoso, a gente não vai ficar citando o nome de quem tem avião aqui e tudo mais, mas tem vários famosos, vários empresários famosos, vários artistas famosos, e aí o cara vai tirar uma fotinha aqui e já sai o logo, a propaganda da marca. Já une o útil ao agradável, né? Legal. Bem pensado mesmo. E aqui você fez também os lavabos aqui, os Isso, banheiros. o lavabo também, a gente trocou, então a gente tinha uma outra bancada aqui, esse lavabo tinha revestimento, coisa que não tem necessidade, porque como aqui é uso comercial, então assim, não é um banheiro que usa toda hora, frequentemente, né, não precisava ficar jogando água e tudo mais, então não tinha necessidade do revestimento. Aí a gente colocou um papel de parede e um espelho com LED só pra destacar um pouquinho, né, não Ficou ficar bem uma bonito. coisa muito sem graça. Aí esse ficou feminino e o outro ficou masculino ali do outro lado. Você usou bastante o espelho com LED no projeto, eu acho que fica bem bonito. Eu gosto dessa iluminação indireta, sabe? Porque eu acho que ela fica um pouco mais aconchegante, assim, e você não precisa ficar enchendo o teto de iluminação, então eu acho legal. Perfeito. Gostei da escolha da Cuba também. É, a cuba também bem bonita, né? É. A cuba com a torneira. É um dourado a cara da riqueza de quem vem aqui na Dourada Solojet a cara mesmo. da riqueza, exatamente. E é isso, né? Assim, você comprando uma cuba dessa, você já dá um destaque, sabe? E aí você não precisa encher de elementos e tudo mais. Então tem que pensar nessas escolhas assertivas também. Sim. E essa pedra é a mesma da ilha lá. Reparei. Né? E aqui tem o lado feminino, Isso. que a gente também tem uma cuba diferente, azul. Azul e aí a gente usou Aliás, o aqui é o papel de lado parede. masculino, né? Isso, aqui é o É. masculino. Aí a gente usou o papel de parede azul também pra combinar com a cuba. E é isso, né? Fica um pouco mais agradável, né, do que tava. Porque antes o negócio tava feio, viu, gente? Ju, agora a gente tá aqui na recepção, que também serve para o pessoal sair para pegar o avião, né? Então, uma recepção quando a pessoa tá chegando no voo aqui e é uma saída pro pessoal quando tá indo pegar o voo. Isso, exatamente. Então, essa recepção, ela tem essas duas funções, né? O cliente, tanto quanto ele tá saindo pro voo ou chegando, e também se tem algum fornecedor ou alguma pessoa que precisa ficar aqui esperando, aí já é direcionado direto aqui pra essa parte da recepção. Olha, um detalhe muito legal aqui, que eu não sei se eu não tinha reparado em outro ambiente, ou só aqui, Só aqui. que é essa pintura da parede. É, essa pintura ficou bem legal e a gente usou ela justamente para remeter a essa questão de céu, avião e tudo mais, né? Então todo o teto é mais escuro e aí vai tendo esse degradê aqui na parede que vai caindo. Todo mundo gosta. Super, É. E ainda tem esse quadro da Solojet do lado, com um Exato. avião, e aí você vê o avião no céu aí. Uhum. Então tá super legal. É legal essas sacadas, né? Às vezes a gente não precisa encher de elementos, coisas assim. Se você pensar, né? É aquilo que a gente tava falando, a sensação do usuário e tudo mais. Aí você entende, se fosse eu aqui, o que eu ia querer, né? O que eu ia querer sentir e tudo mais. Então aí a gente já pensa em tudo isso pra trazer elementos assim. E gostei também, Ju, que você fez aqui a recepção, o móvel também curvo, e você usa bastante LED, tanto nos móveis quanto nas paredes e teto. Exato, exatamente. Eu acho que o LED hoje tá super em alta, né? Todo mundo usa bastante nos projetos e tudo mais, porque ele é uma iluminação muito flexível. Então você pode usar no teto, na marcenaria, no espelho, e ele tem essa dupla função. Então, ou se você usa ele de frente, que é o caso ali do espelho que a gente mostrou, ele traz um tipo de funcionamento. Se você usa ele indireto, escondido atrás de algum, né, marcenaria, espelho e tal, aí ele já tem outra função. Então ele já deixa uma iluminação mais aconchegante e tudo mais. Então eu acho que o LED ele é bem usado hoje por isso, né? Então é por isso que eu gostei de usar ele aqui. E aí nas paredes a gente usou de sobrepor aqui. Como legal. a gente não queria muita quebradeira e tudo mais, né? Então a gente optou pelo de sobrepor nas paredes e ele é bem fininho, então ele fica bem discreto, né?
Pessoal, quero aproveitar agora também para agradecer alguns outros parceiros. Agradecer primeiro a Naudi Mobile, uma empresa de móveis soltos de alto padrão. Se você quer um ambiente com elegância, que te traz uma sensação boa, você precisa de um mobiliário de qualidade. Até nosso último episódio do podcast foi sobre mobiliário solto. Isso é muito importante. A Naudi Mobile tem um portfólio gigante de peças e ela tem uma consultoria especializada para te atender. Então quando você vai lá, você não vai lá solto. Você vai ter uma consultoria para te entregar o melhor. Então se você precisa de móveis soltos de qualidade, conte com a Naudi Mobile. Agradecer também a VAP Engenharia, construtora dos meus amigos, Vinícius, lá o Manuel trabalha também, meus parceiros. A VAP está aqui para te oferecer segurança, porque a gente sabe que construção não é fácil. Quando você quer segurança, você precisa do quê? Uma empresa com história no mercado, com muitas obras. Então, se você quer uma empresa de confiança, conte com a VAP Engenharia. E por fim, mas não menos importante, a West Impulse, a empresa de piscinas naturais, lagos, cascatas, pedras artesanais. Essa parte de pedras artesanais para revestimento, eu vou pedir para o Uberlan colocar aqui uma foto de um revestimento nosso em parede. Eu te garanto, você nunca viu nada igual. A gente faz revestimentos monolíticos nas paredes com as pedras artesanais, além das piscinas naturais que deixam sua casa um verdadeiro paraíso. Ju, aqui sendo uma recepção, qual que foi, assim, qual que é o seu objetivo? Que sensação que você queria causar no cliente quando ele entrasse aqui? Bom, aqui essa recepção, ela tem esse problema de construtivo aqui, né? Então a gente tem essa escada bem no meio que dificultava um pouquinho o layout. Então, como o cliente ele não fica 100% do tempo aqui, onde ele passa mais tempo é lá na sala VIP, então aqui é uma passagem um pouco mais breve, né? Sim. A gente criou essa bancada, ilha, para recebê-los e tudo mais. E aí, essa sala de recepção um pouquinho menor ali, para a pessoa que tá esperando uma coisa que já vai ser rapidamente atendida, sabe? Então, a recepção, ela tem um pouco dessa função, assim. Legal. Não, a pessoa não vai ficar muito tempo aqui esperando. E aí a gente fez um móvel de apoio, né, de café, então deixou um frigobar ali, cafeteira, se a pessoa precisar se servir. Mas a função dela é isso, claro, né, esteticamente chamar atenção, porque é um lugar onde o cliente vai passar, onde ele vai ficar, nem que seja por pouco tempo. Então, a gente tentou unir todos esses elementos aqui pra cá. E o cliente gosta de café, porque eu vi umas 5 cafeteiras aqui, né? Tem aqui, tem na sala VIP, tem mais umas partes. Tem todos os cantos tem que ter café. Toda hora Legal. Cafezinho pra todo lado. A gente também é assim, né? Eu, com todo certeza. Lugar. Quer café? Quero. Já acabei de tomar, mas eu quero. Ele vira até um lance, vamos bater um papo e tomar um café, né? E principalmente que a gente vai ficando velho, né? Antes era, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. Agora, vamos tomar um café? Isso é um sinal que a idade tá chegando mesmo. Tá chegando. Ju, outro detalhe muito legal dessa sala que eu reparei assim logo que eu vi, que eu não tinha visto em outras obras, foi uma novidade, é essa corrente estilizada com o logo da empresa. Eu quis criar, porque o logo da empresa, ele tem esses 2 elementos do lado, né? Então, pra gente criar um ponto de atenção ali, uma coisa realmente mais diferente, aí eu bolei essa ideia da corrente metálica. Porque essa corrente ela é muito maleável, você pode usar ela de diversas maneiras e eles customizam ela 100% do que o cliente precisa, né? Que legal. Então aí eu bolei esse logo. Vou falar pro cara fazendo no Pellegrino Talks agora. Gostei muito, Nossa, não vai ficar top! Não vai ficar muito legal. Vai ficar muito bem legal. Mesmo. Prepara o orçamento, mas fica legal. Olha, eu vou falar seu nome aqui, hein? Vai, permuta! Bora! Não, eu achei que foi legal porque você colocou ali o SoloJet e é só esses 2 elementos na corrente, então ficou uma continuidade. E aí ele dá uma preenchida ali na parede, né? E também essa questão da luminária, a gente colocou a luminária aqui no meio, né, da bancada e tal, pra ter um ponto de atenção. Só que também eu tive o cuidado de posicioná-la de forma que não atrapalhasse esse logo, que realmente é o que a gente queria deixar aí de destaque, né? Foi legal que fugiu do óbvio. Pra sair um pouquinho do óbvio, a Gabi vai entender. Gabi, pra sair um pouquinho do óbvio. Então, agora a gente tem ainda também a sala dos pilotos pra gente conhecer. Isso, exatamente, que é o lugar que eles ficam antes deles decolarem. Vamos lá agora? Vamos. Bora. Ju, então vamos conhecer o último ambiente, que é a sala dos pilotos. Isso. Esses caras são importantes também, né? Por último, mas não menos importante. Ju,
Muito legal essa sala e ela conversa com os outros ambientes também, né? Ela tem as cores, toda a paleta de cores, amadeirado, tudo conversa com os outros ambientes. A gente seguiu o logo da empresa, né? As cores, branding, né? E aí aqui na sala dos pilotos, então a gente tinha um espaço pequeno para atender algumas necessidades deles, né? Porque tem pilotos que eles ficam bastante tempo aqui, alguns não moram em São Paulo, sabe? Então, às vezes, antes do voo, eles, sei lá, passam uma noite aqui, sabe? Então, a gente precisava ter, né? Mesa para reunião, trabalho e tudo mais. Então, a gente fez a mesa e a bancada. E aqui a gente fez o cantinho do café, porque, novamente, o café tem que ter em todo lugar, né? Eu acho que essa é a 7ª marca de café que eu vi aqui. Então, aí a gente fez. Aqui é um quadro de avisos, questão de... Parte legal, alguma coisa, né? Exatamente, burocrática, tudo mais. Esse desnível aqui, ele já existia, e aí pra gente quebrar, ia ter muita sujeira, Muita tudo obra, mais, né? então a gente aproveitou e só fez essa bancada aqui, porque também ia ser um espaço um pouco perdido, Sim. né? Então a gente usou desse desnível, fez essa bancada. E aqui tem uma porta. Isso, e aí aqui também, né? A gente fez essa porta oculta na marcenaria, justamente não ficar aquela porta feia no meio da sala e tudo mais, né? Então aí aqui tem um espacinho justamente para eles descansarem, né? Tem uma TV também, então eles conseguem ficar um tempo bom aqui e eles ficam confortáveis, né? Sim. Ficam assistidos. Eu acho que eles precisam estar bem descansados, né? Isso é fundamental para um voo seguro, é o cara estar bem descansado. Precisam estar bem descansados e tem que ser uma sala separada mesmo, só para eles, né? Um negócio que ó, eu já falei até, mas é legal falar novamente. Primeiro que em todo ponto reforça a marca da Solojet, então você vai em vários pontos, tem o logo da Solojet e tudo mais. Mas a decoração toda muito relacionada, né? O relógio que tem o mapa mundi, os quadros de aviação ali dentro, aqui fora. Mais um quadro da Solo, Esse relógio eu fui pessoalmente comprar, né? Porque alguns itens de decoração eu fui selecionar e tudo mais, e ele nem tava nos planos pra comprar. Que legal. Mas quando eu bati o olho, eu falei, nossa, cara, tudo a ver. Legal. Sabe, um relógio com um mapa e tal. Eu nem sabia onde colocar, sabe? Mas eu falei, não, vou levar, e aí eu penso aonde que eu coloco ele. E aí eu gostei dele aí, porque eu acho que o fundo da madeira, sabe, combinou. Tudo mais, deu um destaque pra essa porta, né? Então achei bem interessante. Eu acho que ele combinou muito com o tom da madeira que tá atrás. Exato. E as cores ali do mapa mundi Que é deram a cor um do contraste logo, bonito. Ficou bem legal. Aí ali no fundo, a gente usou esse papel de parede, que ele não tem, assim, nenhuma ligação com aviação, mas a gente usou o azul, né? Que é pra trazer o logo da empresa e tudo mais. E aí, pra gente não precisar encher essa parede de elementos e tal, então a gente usou esse painel que destaca bastante, sabe? Sim. E aí o resto é mais neutro. E eu acho que você falou agora um pouco do branding, né? O tempo todo que a gente tá aqui, o branding é reforçado. O logo da Solojet, a marca, né? Das setinhas. Exato. A cor da Solojet. Então o tempo todo que a pessoa tá aqui, ela tá sendo imersa no universo Solojet. Exatamente. Esse é o intuito, né? Primeiro que tanto o cliente quanto o piloto, fornecedor que chega aqui, eles precisam se sentir acolhidos e realmente entender que eles estão numa empresa renomada que é a Solojet, que pensa em todos os detalhes, em todos os elementos, no bem-estar e no conforto de todo mundo, né? Então foi isso que a gente partiu como princípio para todos os ambientes que a gente projetou. Legal, e realmente aqui é uma sala que, assim, eu olhando aqui os itens e tudo mais, cara, ele com certeza tá muito confortável aqui. Total. Aqui ele pode descansar tranquilo, assistir televisão, se precisar trabalhar, se precisar vai tomar um café. Então aqui tá super assistido para poder depois fazer um voo seguro com os clientes dele. Exatamente. Totalmente descansado e feliz, né? Legal, isso é... Quando a gente fala de aviação, não tem que estar feliz. Quando a gente fala de aviação, isso é fundamental. Exatamente. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio de Portas Abertas. Ju, muito obrigado por nos receber aqui, foi muito legal. Eu que agradeço, obrigada por ter me chamado, eu sou super sua fã, adorei passar esse tempo com você, viu? É incrível. É recíproco isso, Ju, e se quem quiser te acompanhar, vai te seguir no Instagram, onde que é, como é que é o seu Instagram? O meu Insta é @bernie sem ponto interiores, é melhor deixar escrito depois, que é um sobrenome meio Eu vou deixar difícil. na descrição do vídeo no YouTube. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência.
deixa o like no vídeo, comenta o que você achou desse projeto e dos aviões. Não esquece de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E até a próxima.